A Irmandade nasceu em um ato de rebeldia, antes das bombas caírem. Em outubro de 2077, o Capitão Roger e seus soldados foram enviados para a base Mariposa. O objetivo era proteger os cientistas. Mas chegando lá, o Capitão Roger descobriu que o governo dos Estados Unidos estava realizando experimentos horríveis com os prisioneiros. O objetivo era criar super soldados, por isso era usada altas doses de FIV, o vírus de evolução forçada. Vendo toda aquela cena, o Capitão Rogers ficou no veneno e executou todos os cientistas e declarou via rádio a sua deserção total do exército dos Estados Unidos. 3 dias depois, a Grande Guerra começou e o Capitão Rogers liderou os sobreviventes e suas famílias. Os sobreviventes andaram por dias no meio do deserto até o bunker de Lost Hills, na Califórnia, onde a Ordem foi oficialmente fundada. Enquanto as outras facções querem reconstruir o país, a Irmandade tem uma visão mais pessimista. Para eles, a humanidade é imatura demais para lidar com tecnologia avançada. E a única forma de evitar outro apocalipse é tirando a tecnologia das mãos das pessoas comuns. Ou seja, eles não querem reconstruir a civilização como a NCR ou o Instituto. Eles querem controlar o conhecimento. O objetivo principal da Irmandade é chamado de preservação e contenção. Eles vasculham as ruínas para encontrar armas de energias, robôs militares, reatores nucleares e projetos científicos perdidos. Mas eles não faziam isso para compartilhar com as pessoas. A Irmandade guarda a tecnologia quase como um tesouro sagrado, e apenas os membros da Irmandade têm acesso a esse tesouro. E não é só isso não, eles consideram certos tipos de tecnologias uma ameaça. Uma delas é a IA, a inteligência artificial. Eles acreditam que a IA pode fugir do controle humano, tomar decisões letais e repetir os mesmos erros do passado, só que dessa vez em escala maior e controlado por robôs e não por humanos. Outro grande inimigo da Irmandade é o FIV, ou melhor, as criaturas criadas por ele. O FIV nada mais é que o Forced Evolutionary Virus, ou vírus de evolução forçada. É um patógeno artificial criado antes da guerra pela Vaultec. O objetivo era criar super soldados, mas no fim eles acabaram criando super mutantes. Para a Irmandade, a criação do FIV foi uma catástrofe sem precedentes. Na visão deles, o FIV é diferente das armas nucleares. Bombas destroem cidades. O FIV tenta recriar a humanidade, alterando permanentemente a espécie e criando novas formas de vida. Para a Irmandade, isso é o maior nível de arrogância científica possível. Diferente da guerra nuclear, que já aconteceu, o FIV ainda pode ser produzido, pode ser reutilizado e pode criar novas mutações. Os supermutantes na visão da Irmandade. Para a Irmandade, os supermutantes são um lembrete vivo do que acontece quando a ciência ignora os limites éticos. Os mutantes simbolizam a ambição humana sem controle, a militarização da ciência e a falha moral da civilização pré-guerra. Por isso o FIV virou praticamente um exemplo sagrado do que nunca deve acontecer de novo. A Irmandade teme tecnologias em geral, mas a biotecnologia causa um medo especial neles. O FIV muda o que significa ser humano, e isso é inadmissível para a Irmandade. Por conta disso, a Irmandade tem políticas claras: destruir laboratórios biológicos, exterminar fontes do vírus, eliminar mutantes criados por ele e confiscar qualquer pesquisa genética avançada. Em resumo, para a Irmandade, o FIV é uma prova máxima da ciência sem ética, uma tentativa humana de controlar a evolução e uma ameaça permanente à identidade da humanidade. Para a Irmandade, as bombas destruíram o mundo e o FIV quase destruiu o que significa ser humano. Relíquias sagradas. Para a Irmandade, equipamentos pré-guerra são quase artefatos sagrados. Eles acreditam que representam o auge da civilização perdida. São vestígios de um mundo superior e devem ser preservados intactos. Por isso, quando encontram algo avançado, eles não tratam como sucata. Eles evitam fazer modificações improvisadas e seguem protocolos rígidos de manuseio. Na prática, é muito parecido com monges, preservando manuscritos antigos. A organização interna da Irmandade é quase que uma seita. Eles têm cargos que lembram hierarquias religiosas. O Elder, o Ancião, o líder supremo que define a doutrina e a missão, é uma figura quase que profética. É a autoridade máxima dentro da Irmandade, detendo o poder quase absoluto sobre decisões militares. O Ancião também é quem decide quem entra para a Irmandade. Quem é promovido a níveis elevados, como paladinos e sentinelas, e supervisiona diretamente o treinamento de escribas e cavaleiros. Em resumo, o Ancião é o líder supremo da Irmandade. É ele quem direciona todo o poder militar blindado da Irmandade contra ameaças que ele considera prioritárias.
autoritárias. Também tem os escribas, os guardiões do conhecimento. Eles que são responsáveis por registrar tecnologias e a história, dedicando suas vidas ao estudo da tecnologia pré-guerra, tentando entender, replicar ou melhorar armas, armaduras e sistemas. Eles também são os responsáveis por consertar e manter os equipamentos da Irmandade em ordem, incluindo as Power Armors. Eles também são responsáveis por registrar toda a tecnologia recuperada, para evitar que se percam no deserto de Westland. E às vezes eles acompanham unidades de combate para examinar e recuperar tecnologias que exigem um conhecimento técnico especializado. Os escribas também frequentemente se organizam em ordens especializadas, tendo a Ordem da Espada, que é responsável pela pesquisa das armas, a Ordem do Escudo, responsável pela pesquisa das armaduras, e a Ordem da Pena, que é responsável por registrar a história e arquivar as informações. Embora recebam um treinamento básico de combate, os escribas não são soldados de linha de frente e priorizam a segurança da tecnologia sobre o confronto direto. Os Knights são soldados de campo e técnicos da Irmandade, eles que reparam e mantêm o estoque da tecnologia, incluindo as armaduras potentes e as armas de energia. São eles que atuam como infantaria básica, realizando patrulhas e missões de reconhecimento, e apoiando os paladinos em operações ofensivas. Os paladinos são a força de elite, focados no combate e no comando. São os guerreiros mais experientes, eles que são responsáveis por neutralizar os supermutantes, a Enclave ou o Instituto. São responsáveis por garantir a segurança externa e liderar missões de alto risco, como recuperar a tecnologia, e frequentemente lideram esquadrões de Knights e iniciados, utilizando as melhores armaduras potentes disponíveis, por exemplo a T-60 ou a T-51. Em termos de hierarquia, um paladino geralmente é um Knight de alto escalão, que foi promovido após demonstrar habilidades excepcionais, e eles frequentemente se tornam Elders. A doutrina moral da tecnologia. Para a Irmandade existe uma crença central. Tecnologia não é neutra, ela deve ser usada como disciplina moral. Eles acreditam que o mundo acabou porque a tecnologia foi usada sem ética, e o conhecimento precisa de guardas morais, e nem todos deveriam ter o direito de usá-la. Isso cria algo parecido com um dogma. Alguns conhecimentos são proibidos, outros são restritos, mas apenas iniciados podem estudar certos temas. Os rituais e as tradições. É um processo longo, onde o candidato demonstra sua lealdade e habilidade. Envolve provar o seu valor em combate ou em busca de tecnologia. Receber a armadura potente é um rito de passagem, marcado pela manutenção e reverência aos equipamentos. E quando um membro morre, o seu corpo é colocado em um caixão envolto na bandeira da Irmandade, junto com a sua arma e luvas. E então o caixão é incinerado, e os seus nomes são escritos na parede da honra.